Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele, e Abel era um guardador de ovelhas, ou um pastor de ovelhas. Mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Perceba que o texto está dizendo que primeiro Deus se agradou de Abel, para depois se agradar da oferta que Abel levou. Está no texto, não estou inventando nada. Mas por Caim e por sua oferta, Deus não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre o teu pecado. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Podem se assentar. Tem crente já pensando assim: lá vem cajado. Tenha calma. Eu vou ensinar algumas lições muito importantes que esse texto nos traz. Primeiro que a gente pode ler aqui no capítulo 3, versículo 15. Nós vemos aqui que Deus estava dando uma sentença a Adão e Eva pelo pecado que eles tinham cometido diante de Deus. O pecado de Adão e Eva não fez com que Deus parasse de descer no jardim do encontro, no jardim da intimidade. Eu acho isso lindo em Deus, irmãos, é que os nossos pecados, eles não afastam Deus de nós, mas eles nos afastam de Deus. Saiba que Deus não tem problemas com o seu pecado, mas você acaba pagando preços altíssimos por pecar, e isso te conduz a se esconder, a se afastar, a ter medo, a achar que Deus está enojado de você. Sabe por que Deus não se aparta de nós quando pecamos? É porque Deus sabe que nós iremos pecar. Então isso não muda Deus, mas isso nos muda. Talvez você está dizendo: pastor, então é para eu pecar à vontade? Não! Certamente se você pecar, Deus é misericordioso para te perdoar. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e 7 vezes Deus o levanta. Mas não peque para estar caído, não peque para estar longe de Deus, não peque para se apartar do seu espírito, não peque para que você esteja como Adão e Eva, desolados, destruídos da alma e se escondendo de quem você deveria se encontrar, ter intimidade, ter amizade, ter relacionamento. Deus desce no jardim e diz: ei, onde é que vocês estão? Eu estou aqui. E Deus sabia que eles já tinham pecado. O texto diz que eles estavam escondidos. E Deus começa a procurá-los, sabendo onde eles estavam. Até que Adão não aguenta, se apresenta. Eu estou só introduzindo para você entender o que eu quero pregar. Preste atenção. Adão se apresenta e diz: Senhor, eu me escondi porque pequei. Eu descobri a minha nudez. E Deus disse: quem te falou que você está nu, a sua nudez? Quem te falou que você pecou? Ah, Senhor, a serpente enganou a Eva, Eva me enganou e eu comi do fruto que o Senhor disse que eu não poderia comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora eu vejo como o Senhor vê. Deus continua fazendo perguntas a Adão e diz: mas por que isso aconteceu? A primeira, a culpa é do Senhor porque eu não lhe pedi mulher. Segunda, a culpa é de Eva, porque ela comeu primeiro, me enganou, disse que era bom e eu comi. Aí Deus pergunta a Eva e diz: e por que você comeu? Aí ela vai para a serpente e diz: a serpente me enganou, Senhor. Disse que nada disso que está acontecendo iria acontecer e eu comi.
Faltou aqui um pouco de autorresponsabilidade em Adão e Eva. Porque Deus não estava no jardim procurando alguém que fosse culpado de um pecado. Deus estava no jardim procurando alguém que se arrependesse do pecado que cometeu. Esse é o problema de Deus, pastor, com essa geração. Nós somos uma geração de pessoas que têm muito remorso, que choram demais quando erram, mas se arrependem pouco, mudam pouco quando estão errando. Talvez eles estavam chorando com os nervos à flor da pele, mas não queriam se arrepender. Eles queriam justificar um erro que não era justificável. Então eles pecaram, eles caíram. E pelo pecado que eles cometeram sem arrependimento, o problema não é pecar, é não se arrepender do pecado. Sem arrependimento, Deus começa a liberar decretos, sentenças sobre eles. E uma sentença que Deus liberou está aqui no versículo de número 15. O Senhor disse a eles: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Nós sabemos que o texto, de forma messiânica, profética, também fala de Jesus, porque ele termina dizendo que ele ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E isso é a analogia daquilo que Cristo vai fazer com Satanás no momento em que ele descer para governar a terra por 1000 anos. Só que eu quero me ater apenas nessas duas primeiras partes do versículo. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Está falando dos seus filhos, da sua geração. E isso vai começar a se cumprir no versículo 1 do capítulo 4. Nós vamos ver aqui o primeiro assassinato da Bíblia. O primeiro momento em que alguém é morto por alguém da sua própria casa. O texto diz, irmãos, que Adão conheceu a Eva e ela gera o seu primeiro filho, Caim. Depois de gerar esse primeiro filho, ela gera outro filho, seu irmão mais novo, Abel. E agora, por estarem fora do Éden, porque no Éden eles desfrutavam daquilo que Deus dava. Na zona de Deus a gente desfruta do que Ele faz por nós, mas quando a gente peca, a gente começa a ter que suar para ter aquilo que Deus nos daria sem pecar. Deus tirou eles do Éden. O que é que Deus disse? Agora vocês vão ter que trabalhar para comer, neguinho. Aqui não tem mais fruto caindo de graça do pé da terra. Aqui não tem mais comidinha na boca. Aqui não tem mais privilégio. O pecado está trazendo uma sentença para vocês. Vocês vão ter que suar, vão ter que trabalhar, vão ter que ralar para comer e viver. E quando os filhos nascem, Adão e Eva designam trabalhos para os seus filhos. Primeiro, o texto diz aqui no versículo de número 2, que o trabalho com as ovelhas, o trabalho com os animais, foi designado a Abel. Abel, você vai cuidar de animais, você vai cuidar de ovelhas. Caim, você é mais velho, você é mais forte, você vai cuidar do plantio da terra, você vai cultivar na terra para a gente comer. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Nós precisamos entender que no reino de Deus, que dentro da igreja, nenhum irmão que está ao nosso lado é nosso concorrente. Tem glória a Deus aqui nessa manhã? Ou vocês ficaram em casa? Dá glória, irmão, porque meu HD de manhã é lento, mas eu quero pregar com vontade. Vire para alguém que está perto de você e diga assim: seu irmão não é seu concorrente. Está fraco? Diga de novo: seu irmão não é seu concorrente. Não deixe a comparação entrar no seu coração. No reino de Deus nós precisamos entender que cada um de nós temos o nosso lugar. Eles estavam fora do Éden e precisavam sobreviver unidos, fortes, juntos. Se nós entendêssemos que uns foram chamados para pastorear as ovelhas e outros foram chamados para cultivar a terra, tudo andaria de forma conforme, não teria guerra, não teria problema, não teria inveja, não teria ódio, ninguém ia destruir o que ninguém está fazendo para Deus. Eu amo um texto, pastor Bruno, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Ele disse: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele.
Eu vim aqui lhe dizer, seja eu ou quem for que esteja cuidando das ovelhas, e se você está cultivando a tua terra pode estar até sendo mais produtiva do que as ovelhas que eu crio, mas eu vou me alegrar por você, eu vou me alegrar por você, porque da terra que você produz um dia eu vou comer. Foi isso que Caim esqueceu. Caim olhou para as ovelhas de Abel e disse: olha que ovelhas gordas, olha que ovelhas produtivas, e olha a minha terra como está. Caim esqueceu que naquele contexto Deus não tinha instituído o alimento animal. Lembre-se, o alimento animal no meio do povo de Deus começou em Moisés, foi Moisés que instituiu isso. Naquele tempo eles só comiam do que a terra dava. Então as ovelhas que Abel criava não serviam para comer. E lembre-se, comida e água para um ser humano é sobrevivência. Ele não vive sem comer e sem beber. A gente até vive às vezes sem criar ovelha, mas sem comer do que a terra dá não tem como, a gente morre. Caim se esqueceu que o que ele cultivava era o que alimentava a sua casa, e não o que Abel estava fazendo. Só que a comparação faz isso, irmão. O instinto da concorrência faz isso. Faz a gente esquecer que a gente é útil, aleluia. Faz a gente esquecer que o que a gente produz é útil para o reino. E a gente começa a enxergar o que o outro está fazendo, esquecendo o que Deus está fazendo através de nós. Eu quero dizer para vocês que trabalham aqui nessa igreja, você é bem mais importante talvez do que eu que estou pregando aqui no altar. Porque sem você que cuida da criança, sem você que faz o café da manhã, sem você que limpa a igreja, isso aqui não funcionaria, o pastor não conseguiria estar aqui. Pegue na mão de alguém que está perto de você e diga assim: você é útil para o reino. Está fraco, você não tomou café, eu vou trazer cuscuz no café da manhã para dar para os crentes. Pega na mão dele e diga: você é útil para o reino. Diga: seu irmão não é seu concorrente. Diga para ele: não deixe a comparação entrar no seu coração. Faça aquilo que o Senhor está dizendo para você fazer. Oh, glória. O versículo 3 diz que no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Escuta isso aqui, uma oferta ao Senhor. Eu tenho duas coisas importantes aqui a falar sobre Caim. A primeira é de que ele nasceu primeiro do que Abel. A segunda é que ele ofertou primeiro do que Abel. Repita comigo isso aqui, diga: ele nasceu primeiro, ele ofertou primeiro. Só que nem sempre quem nasce primeiro oferta melhor. A gente cria uma ideologia de que quem chegou primeiro na igreja está servindo há mais tempo, está servindo melhor do que aquele que está chegando. É assim ou não é? A gente acha que o funcionário que está entrando agora na empresa vai produzir menos do que aquele que está lá há muitos anos. Porque o que está lá há muitos anos já sabe como fazer. Caim nasceu primeiro, ofertou o primeiro, mas ofertou o pior. Abel nasceu depois, ofertou depois, mas diz a Bíblia que Abel trouxe as primícias da gordura do seu rebanho. Caim trouxe apenas uma oferta. Talvez alguém está olhando para você e desvalorizando o tempo que tem no seu currículo. Talvez alguém está olhando para você, como já fizeram muito comigo, e desvalorizando você pela idade que você carrega. Talvez alguém está olhando para você e está medindo a sua experiência pelo tempo de vida que você tem. O Senhor me trouxe aqui para dizer a alguém que está querendo desanimar, parar e fraquejar na caminhada: ei! Não é o tempo de experiência que tem no seu currículo que define a sua história.
Não é o chegar primeiro ou nascer primeiro que define aquilo que você vai oferecer para Deus. Tem Caíns que nascem primeiro, ofertam primeiro, mas dão o que sobra. Mas tem Abéis que chegam depois, nascem depois, ofertam depois, mas dão o melhor. Não importa qual é a sua vez na fila de Deus, eu vim lhe dizer nessa manhã: dê o seu melhor para Ele. Seja servindo na igreja, dê o seu melhor para Ele. Seja limpando a casa, dê o seu melhor para Ele. Seja pintando a casa, trabalhando na construção, aonde for, dê o seu melhor. Esses dias eu estava no bazar de Boston olhando, eu nunca olho aquilo lá, mas apareceu a notificação. E eu vi uma mulher pedindo emprego. E ela tinha um monte de foto na pintura, na construção, na carpintaria. E ela falou assim, ó: eu decidi sair do meu último emprego por erro meu, mas agora eu quero um emprego e eu sei fazer tudo isso. Ela mostrando foto, vídeo. Eu disse, uau. E eu vi aquela mulher, ela postou um vídeo lá e viralizou no bazar. E ela, pastor, pegava as madeiras e carregava. E tinha um pintor lá de cima olhando para ela e rindo da cara dela, enquanto ela bruta, ela pegava, carregava o negócio. E eu falei, uau, essa mulher nunca vai ficar sem emprego. Sabe por quê? Ela está me provando que por onde ela passou, ela se esforçou para dar o melhor daquilo que ela tinha. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que o texto está dizendo, no versículo 4. Falando ainda sobre a oferta de Abel. O texto diz que o Senhor se agradou, o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Sabe por quê, irmãos? Eu até escrevi aqui. Deus não recebe a oferta de quem não se oferta primeiro. Você precisa entender que antes de Abel entregar uma oferta de sacrifício ao Senhor, Abel já estava entregue a ele. Irmãos, por causa do pecado, Deus se apartou do homem, e a única forma do homem se chegar a Deus era através de um sacrifício. Perceba que isso é tão prólogo, porque aqui em Abel e Caim era um sacrifício para cada homem. No Êxodo, depois das 10 pragas, era um sacrifício para cada casa. Mas no Evangelho foi um sacrifício para toda a humanidade, Jesus Cristo. Não tinha nenhuma forma do homem se aproximar de Deus se não fosse sacrificando. Agora, para aí, irmão, se você pecou, e se a única forma de você voltar para Deus é dando um sacrifício, você vai chegar lá dando aquilo que sobra daquilo que você produz. Se eu sei que aquela é a única forma de eu me achegar a Deus, eu vou lá dando o meu pior. Caim produziu, e o que sobrou ele estava levando a Deus. E eu vou te falar, antes de você levar a oferta, Deus conhece o coração de quem está ofertando. Foi por isso que antes de Caim ofertar, Deus não rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim. Mas antes de Abel ofertar, Deus recebeu Abel e não a sua oferta. Porque antes de você ofertar, Deus quer que você seja ofertado. Antes de você sacrificar, Deus quer que você seja o sacrifício. Eu vou repetir, fale para alguém que está perto de você, diga assim: Deus recebe a oferta de quem se oferta primeiro. Porque a sua oferta, irmão, é a continuação da sua vida. É a continuação do seu culto. Eu estava lendo a história em Atos capítulo 4, versículo 36. Se você não leu, escute isso aqui para você não perder a conexão com o céu. Se você não leu, eu te convido a ler esse texto. A Bíblia fala de um homem por nome de José, que foi apelidado de Barnabé. Era um homem que era do Chipre. E quando ele conhece a Pedro, ele é impactado pelo Evangelho. Pedro tinha acabado de ganhar 3.000 almas para Cristo em Atos capítulo 2, depois do batismo do Espírito Santo. Eu sempre falo isso, a única coisa que começou grande na terra foi a igreja. Então a igreja começou explodindo, e quando Pedro começa a pregar no Chipre, começa a ganhar as nações ao seu redor, pregando ali, ele alcança esse homem, pastor, e a Bíblia diz que esse homem tinha uma propriedade. Ele vende a propriedade, oferta nos pés dos apóstolos e diz: a partir de hoje eu vou seguir vocês. Só que lá perto, alguém vendo a oferta de Barnabé, um casal por nome de Ananias e Safira, eles veem a oferta desse homem e dizem assim: para aí, a gente tem que ofertar também.
Porque tem gente, irmão, que quer ofertar para disputar com a oferta que o outro está dando. Ele não quer ofertar porque antes ele é uma oferta. Ele disse: se esse homem tinha uma propriedade, vendeu tudo e agora se tornou discípulo, deu tudo nos pés dos apóstolos, a gente vai fazer também. Aí Ananias e Safira vendem as suas propriedades, só que o texto diz que eles dão uma pequena parte daquilo que venderam nos pés dos apóstolos. Tentaram enganar o homem de Deus. Aí Pedro, cheio da revelação, disse: epa, vocês me deram uma parte daquilo que vocês venderam, e ninguém aqui pediu nada a vocês. Vocês quiseram fazer isso porque viram a oferta de Barnabé. Portanto, agora o Senhor vai fulminar vocês. Eles guardaram a maior parte e deram aquilo que era sobra para Deus. Esses dois, junto com Barnabé, são a tipologia de Abel e Caim. Irmão, que a oferta que o outro dá num culto, que aquilo que o outro vive no ambiente do culto, seja um incentivo para você dar o seu melhor culto também. Eu não posso querer ofertar aquilo que desejo porque estou vendo Barnabé ofertando. Eu não posso dar glória a Deus porque estou vendo a irmã que eu não vou com a cara dela dar glória mais alto do que eu. Eu não posso querer ler Bíblia porque eu vi a irmã que eu não vou com a cara dela, ou o irmão que eu não vou com a cara dela pregando melhor do que eu. Eu preciso ser um culto antes de vir cultuar. Quem está entendendo o que eu estou falando essa manhã? A sua oferta, o seu sacrifício é a continuação da sua vida. Vale Lucas capítulo 21. Aquela mulher só ofertou tudo que tinha, pastor, depois que o culto tinha acabado. Jesus pregou, terminou o culto, teve louvor. A Bíblia diz que ela foi lá e depositou, aleluia, na cadeira de Abraão, tudo que ela tinha em suas mãos. Só que primeiro ela teve que cultuar, primeiro ela teve que adorar, primeiro ela teve que ouvir a palavra, primeiro houve uma história antes da oferta. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está mais preocupado com a sua vida do que com a sua performance. Existe uma coisa que me choca depois da oferta dessa mulher. No versículo 4 do capítulo 21, os discípulos estavam olhando para o templo, aquela coisa linda, aquele negócio monumental, e eles dizendo: olha como é grande, olha como é bonito, olha como é suntuoso. Jesus disse: estão vendo, é bonito, né? Ele disse: é, Senhor, é lindo. Ele disse: pois é, pois daqui a um tempo não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Mas do que a estrutura bonita que a gente aparenta ter, que fortes sejam as nossas bases, que fortes sejam a nossa estrutura. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui me envolvendo, irmão. Ele está falando com alguém aqui. A igreja primitiva era tão fiel ao ofertar, ao entregar, que se existisse um irmão com contenda no meio do outro, ele falou isso à igreja dos Gálatas, que ele nem pudesse ofertar no altar antes de se reconciliar com seu irmão. A igreja primitiva era tão fiel à palavra, que o primeiro que tem inveja da oferta que o outro dava já era logo fulminado por Deus. Deus não deixava se criar no meio deles. Se um dia você vê alguém pregando bem, cantando bem, orando com fervor, ou buscando a presença de Deus, que isso, irmão, não norteie o teu coração a ter raiva, a ter inveja, a ter ódio, mas que isso te motive a ser mais crente, que isso te motive a cultuar mais, que isso te motive a buscar mais a Deus. Eu falo isso sempre, Paulinho, eu não tenho problema de escutar qualquer pessoa pregar, eu amo ouvir as pessoas pregarem. Só existe um perfil de pessoa que eu não consigo ouvir. É a pessoa que não é ensinável. É a pessoa que acha que é muito boa naquilo que ela está fazendo e ela não é. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ser simples. A nossa vida tem que inspirar alguém. Eu vim aqui lhe dizer isso. Se existe algum resquício de Caim na sua alma, que a vida de Abel te inspire a mudar. Nós estamos aqui para nos ajudar, para nos alinhar. Eu vim aqui dizer: se existe divisão na sua casa, no seu casamento, no meio da sua família, Deus vai arrancar.
O espírito da divisão está caindo na sua família essa manhã. Receba essa palavra. Amando que me sobre a minha nácia. Nós estamos em uma geração tão difícil que os casais disputam até quem está mais certo ou mais errado. É assim ou não é? Essa semana eu estava com a Aline dizendo, mas você fez isso, mas você fez isso, mas eu fiz isso aqui, mas isso aqui. Espera aí, irmão, que negócio sem sentido. A gente tem que disputar quem está mais ferido, quem está mais ofendido, quem errou mais, quem errou menos. Eu vou repetir, diga assim, não se compare a ninguém. Diga para ele, diga, não se compare a ninguém. Melhor é uma vida do que uma performance, seja você. A prisão só estremeceu quando Paulo e Silas cantavam e adoravam o Senhor, porque antes de serem presos, eles já tinham uma vida de adoração. Oh, maravilha, Deus está aqui! Olha, bacanou-se a sé. Em Atos capítulo 3, está na Bíblia, irmão, não estou inventando nada, eu vou ler para você. Oh, Jesus. Está no texto, ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona da oração, e estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas que entravam no templo. Eles estavam indo orar, mas antes de chegarem no templo para orar, eles tiveram que cultuar com um coxo que estava no meio do caminho. Aleluia, eles estavam dizendo, ei, o templo é só o findar daquilo que eu comecei aqui, nós estamos curando o coxo aqui para depois orar lá. Sabe o que o céu está falando para alguém que entrou aqui? Quando você estiver tomando o seu banho em casa, trocando a sua roupa, comece a cultuar lá, comece a cultuar lá, somente você vai trazer oferta aqui, ó. É a continuação do que começa. Os judeus, irmãos, eles tinham uma tiriça pelo templo. Por isso que Jesus olhou para os discípulos sendo judeus e disse, não ficará pedra sobre pedra, vai acabar tudo aqui. Sabe por quê? Vocês prenderam Deus aí. E o meu sacrifício vai arrancar Deus de lá. Os judeus vão ter que se contentar e entender que Deus está em uma casa e não num templo. Tudo foi destruído, agora eles oram em casa, fazem um bar mitzvah na sinagoga, agora eles oram com a sua família, e agora eles se contentam só em ter um muro para orar. Um templo foi destruído, mas tem um muro, e eles oram lá do mesmo jeito. Eu estou sentindo Deus aqui. Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos entender que mais do que um ambiente que Deus prepara para você vir no domingo, Ele quer te dar uma vida de adoração. Eu estou sentindo a presença dEle. Olha o que o texto está dizendo, vamos continuar para a gente terminar. Deus se atenta primeiro à vida de Abel e depois à sua oferta. Primeiro Deus recebe quem oferta para depois receber a oferta de quem foi ofertado antes. Aí o texto diz no versículo 5, mas por Caim e por sua oferta, Deus não teve consideração, e Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Sabe o que é pior de toda essa história? É ver o que Caim fez depois que o culto acabou. Porque o problema não é como você chega no culto. Se você não conseguiu ser uma oferta antes de ofertar no culto, Deus pode até ver contrição nesse coração, perdoar e receber a oferta. O problema é que Deus já está vendo o que você vai fazer quando o culto acabar. O problema é que Deus está vendo que a oferta sem ser oferta não bate, não tem verdade. Porque quando aquele que não é oferta e oferta qualquer coisa no momento da oferta sai, ele perde tudo que se foi feito no momento de ofertar. O problema não é como você veio a esse culto essa manhã, o problema é como você vai sair daqui quando o culto terminar.
Porque tem gente que vem, oferta, dá glória, aleluia, louva, ouve a palavra, mas assassina tudo que recebeu quando sai do culto. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que tem gente que achou que vem ao culto, recebe uma palavra de fé, recebe uma palavra que impacta, mas quando chega ali na porta está dizendo: não acredito em nada que aconteceu aqui, tudo que aquele profeta falou é mentira, eu não estou vivendo nada daquilo, Deus não tem nada disso para mim. Se não fala com a boca, fala com o coração. O problema de Caim foi que antes que o culto acabasse, ele mal tinha entregado a oferta, Deus disse: não gostei da sua oferta. Ele já estava mudando o semblante, deixando o ódio entrar no seu coração. Na hora da oferta sacrifique, mas quando o culto terminar, não assassine tudo que você prestou no culto. Deus rejeita a oferta de Caim, e ao invés dele melhorar a oferta, ele mata quem ofertou melhor do que ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Eu vou repetir o que eu falei no começo do culto. A adoração do outro, o sacrifício do outro tem que me motivar a ser melhor, não do que ele, mas daquilo que eu sou. Eu amo, irmão. Domingo estava o pastor Rafael aqui pregando, eu estava ali mastigando a palavra, e eu dizendo: Deus, um dia me faça pregar parecido como esse homem prega. Sabe por quê? Eu preciso entender que a oferta do outro, o sacrifício do outro, tem que melhorar a minha oferta, o meu sacrifício. Esse foi o problema de Caim. Quando ele viu Deus receber a oferta de Abel, o que ele deveria ter feito? Pastor, peraí, eu dei o que me sobrava. Eu já entendi que Deus gosta de primícia, Deus gosta do melhor. Então na próxima vez eu vou fazer igual Abel fez. Talvez Deus receba a minha oferta, talvez Deus se agrade de mim. Mas não, ele quebra o semblante, ele deixa o ódio entrar e diz: espera aí, para que Deus receba a minha oferta, eu tenho que matar quem está ofertando melhor do que eu. E aí é onde Caim se arrebenta. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz que a oferta de Abel agradou a Deus pela fé. E até hoje, mesmo depois de morto, a oferta de Abel fala. Caim morreu, a oferta de Caim também. Abel foi assassinado, mas a oferta de Abel está viva até hoje. Podem tentar acabar com você, mas não vão apagar a sua história. Podem tentar destruir a sua vida, mas não podem matar o seu fruto. Não podem matar o que Deus gerou através de você. Não mate quem oferta melhor do que você. Melhore a sua oferta, melhore o seu sacrifício, melhore o seu culto, melhore a sua adoração. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. Que o sacrifício, o culto de Abel, te inspira a dar um culto melhor a Deus. Eu estou sentindo Deus falando aqui comigo e com algumas pessoas. Se tu não recebe, eu recebo essa palavra por você, porque eu preciso melhorar. Jesus. Abel é o primeiro citado da galeria dos heróis da fé. Sabe por quê? Porque também ele foi o primeiro assassinado da Bíblia por dar algo a Deus. Ele foi o primeiro perseguido, ele foi o primeiro assassinado, ele foi o primeiro mutilado, por simplesmente querer dar a Deus aquilo que ele tinha de melhor. Por isso que na galeria dos heróis da fé, Deus também fez questão de fazer ele ser o primeiro. O que Caim não sabe é que tentando te matar, ele te promove. Oh, maravilha, eu estou sentindo uma graça tão grande aqui, irmãos. Esse é o problema de muita gente. Os que tentam te matar acabam te promovendo. Ao invés de eles aprenderem com você, eles tentam te matar, mas te promovem. Guarde isso no seu coração. Ainda que matem a sua carne, não vão matar a sua história. Eu vi o pastor Vitor Hugo falar ontem algo muito interessante. Ele disse: tem muitos vivos fora da tumba. Perdão, tem muitos mortos fora da tumba,
e muitos vivos que estão enterrados. Eu conheço muita gente viva que não tem história nenhuma para deixar, mas conheço muita gente que morreu que tem uma história para contar. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Minha pergunta para você essa manhã é: qual é a sua escolha? Eu quero te dar um conselho para encerrar essa mensagem. E o conselho é: lá vai. Cuide da sua adoração e esqueça a adoração de Abel. Mas pastor, eu só tenho os frutos da terra. Dê o seu melhor com aquilo que você tem. Deus marcou o nome de Abel como um herói da fé, mas marcou a testa de Caim para que todos soubessem que aonde ele fosse, ali existia um assassino. Como você quer terminar a sua vida? Com que marca você quer viver? Com a marca de quem morreu porque deu o seu melhor para Deus? Ou com a marca de assassino porque matou alguém que tinha dado o seu melhor para Deus? Eu já fui um Caim um dia, irmãos. Eu falo isso com muito temor. Sabe por quê? Eu não podia ver Deus usar alguém. Eu não podia ver alguém que era melhor do que eu em alguma coisa. Subia inveja no meu coração. Subia um sentimento de que está tomando o meu lugar. Isso aqui é coisa para quem é crente, para quem é forte. O povo não gosta de falar isso não, o povo gosta de te enganar. Até que um dia eu entendi que eu precisava dar para Deus o meu melhor com aquilo que eu tinha. Não falando tão bonito, mas é o que Deus tinha me dado. Não sendo melhor naquilo que eu fazia, mas era o que eu tinha para fazer. Não tendo talvez ovelhas bonitas com lã para construir roupas, mas tendo bons frutos da terra para oferecer. E melhor do que uma roupagem é ter um fruto. E melhor do que ter lãs bonitas para produzir roupas que acham que nós não somos, é darmos um fruto verdadeiro que mostra quem a gente é de verdade. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: ei, esqueça a adoração que o outro está dando. Se for para olhar para a adoração do outro, que seja para você aprender com ele a adorar. Mas esqueça o que o outro está dando, o que o outro está fazendo, o que o outro deixou de fazer. E foca em tirar a primícia da terra e dizer: Senhor, esse foi o trabalho que me foi dado, cuidar da terra, o melhor que eu tenho é isso. E eu vim aqui lhe oferecer. Receba o meu melhor, receba o meu melhor, receba o meu melhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você quer ser marcado na história como Abel foi? Faça isso. Não olhe para a oferta que Caim está trazendo. Foque na primícia daquilo que Deus te deu e devolva. Você quer ser marcado como alguém que destruiu a história, destruiu a vida de quem oferta melhor do que você. Não faça isso, irmão. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu sinto Deus aqui nessa manhã. Ande comasure me camache abacoma narakai. Amakio koshoga negamas. Remorgue a sombra minha. Pastor, que palavra é essa? É a de Deus. Eu vou fazer o quê? Amakio boshoka mesia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ah, Espírito Santo. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Ah, Espírito Santo.
Caim foi tão maligno que ele levou Abel para o campo para matá-lo. Era ele dizendo para Abel: está vendo onde você criava as suas ovelhas? Foi daqui que você tirou o melhor para Deus. Você nunca mais vai dar. Satanás está querendo ir lá na raiz da tua produtividade para roubar os teus sonhos, para roubar a tua história, para roubar a tua paz. Satanás está querendo ir lá na primícia do teu dízimo, da tua oferta, do teu culto, do teu desejo divino domingo para a casa de Deus, para dizer: nunca mais você vai adorar, nunca mais você vai sacrificar, nunca mais você vai mais prestar oferta a Deus. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu estou parando Satanás. E tem coisas que nós cometemos, que mesmo nós nos arrependemos, nos marcam para sempre na nossa vida. A prova de que Caim se arrependeu é que quando Deus perguntou: onde está o teu irmão? O remorso profundo bate no coração dele, e Deus disse: o sangue da terra está clamando por ele. Imagina a dor que Caim sentiu, irmãos, do seu irmão mais novo, porque geralmente o mais velho cuida de quem veio depois. Imagina Caim dizendo: o que eu fiz com meu irmão? Mas não tinha jeito, ele ficaria marcado para sempre por causa daquilo. Ei, Deus está falando com alguém que entrou aqui. Ainda dá tempo dessa marca não te pegar. Ainda dá tempo de ir no campo tu desistir do assassinato. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de tu pegar na mão de Abel e dizer: Abel, hoje eu estou largando contigo, eu vou cuidar das tuas ovelhas com você, vou te ajudar, meu irmão, porque amanhã tu vai me ajudar a colher as primícias da terra para a gente ofertar junto a Deus. Nós fazemos parte de um reino só, um só Deus, um só Deus, um só povo, uma só língua, uma só adoração. Pode crer nisso que eu estou pregando para você. A nossa igreja vai avançar, o seu casamento vai avançar, sua família vai avançar, sua empresa vai avançar. Quando lá vocês falarem uma linguagem só, tiverem um entendimento só, tiverem uma concordância só, quando andarem em uma só visão. Ah, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Deus me deu essa palavra, pastor, em 12 minutos ontem. Eu li, o céu desceu e eu disse: vou pregar. Eu não consultei nenhum dicionário bíblico, nada, porque eu sabia que Deus queria falar com alguém que entrou aqui. Para não ter nenhuma interferência no meu coração, eu sabia que Deus queria falar com alguém aqui. Por favor, não endureça o seu coração quando ouvir a palavra de Deus. Deus está tirando você de um nível raso para um nível profundo hoje. A partir de hoje nós vamos olhar para os Abéis com amor e não com rivalidade ou concorrência. Eu vou repetir a primeira frase que eu falei na mensagem: seu irmão não é seu concorrente, seu irmão não é seu inimigo. O apóstolo Paulo disse que não lutamos contra a carne nem sangue, mas sim contra seres espirituais nas hostes da maldade, nas regiões celestiais. Sua luta não é contra ninguém, sua luta é contra você mesmo. Sua luta não é contra a oferta de Abel, sua luta é contra a mesquinhez do seu coração, que só quer dar o que sobra. Faça isso e a sua vida vai mudar. Eu queria convidar você aqui na frente.